Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se curtir o conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje venho trazer o motivo pelo qual o Acre não fazia parte do Brasil. Espero que gostem. Nosso país é um dos maiores em território, com mais de 8.515.759 de quilômetros quadrados, só perdendo apenas para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China em extensão territorial. Contendo 26 estados e um Distrito Federal e mais de 200 milhões de habitantes. Um dos países com as mais belas paisagens naturais, também contendo uma das 7 maravilhas do mundo, localiza no Rio de Janeiro. E um desses 26 estados é o Acre. Seu território é de mais de 160 mil quilômetros quadrados com mais de 800 mil habitantes. Mas por que o Acre não fazia parte do Brasil? Vamos descobrir agora. Durante muitos anos, o território do Acre foi objeto de disputa entre países sul-americanos, incluindo o Brasil, Peru e Bolívia. A história é longa e complexa, mas vamos tentar resumir. Mas por que todos esses países estavam querendo disputar o território do Acre? No início do século XIX, a região que agora conhecemos como Acre era uma área pouco habitada e pouco conhecida. Naquela época, a Amazônia era um vasto território que a maioria das pessoas não sabia muito sobre. Mas com o tempo, exploradores e colonos começaram a chegar à região em busca de riquezas, incluindo borracha, ouro e madeira. Em 1867, o Brasil e a Bolívia assinaram o Tratado de Ayacucho, que estabeleceu uma fronteira entre os dois países na região amazônica. No entanto, o tratado era vago e mal definido, e logo surgiram disputas sobre onde exatamente a fronteira deveria estar. A Bolívia acreditava que a fronteira deveria ser estabelecida no Rio Madeira, enquanto o Brasil argumentava que a fronteira deveria estar mais ao norte. E agora? Como resolver esse conflito? Enquanto isso, o Peru também estava de olho na região do Acre. Em 1883, o governo peruano concedeu a um empresário britânico chamado Júlio Arana uma concessão para explorar borracha na região do Rio Purus, que fazia parte do território que a Bolívia acreditava que lhe pertencia. Arana estabeleceu a Companhia Peruana de Borracha e começou a explorar a região, empregando trabalhadores indígenas em condições deploráveis. Em 1899, o Brasil e a Bolívia finalmente concordaram em resolver sua disputa territorial através do Tratado de Petrópolis. O Brasil concordou em pagar à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas em troca do território do Acre. A região do Acre foi então anexada ao Brasil como um território federal. No entanto, os bolivianos que viviam na região não ficaram felizes com a decisão. Em 1900, liderados por um militar chamado José Manuel Pando, eles se rebelaram contra o governo brasileiro e tentaram estabelecer a República de Acre. A revolta durou até 1903, quando o Brasil finalmente conseguiu suprimi-la. Enquanto isso, a Companhia Peruana de Borracha continuou a explorar a região do Rio Purus. Em 1909, o governo brasileiro decidiu intervir e enviou uma expedição militar para expulsar a empresa da região. A expedição foi liderada pelo Marechal Cândido Rondon e contou com a participação de cientistas e exploradores, incluindo o famoso naturalista norte-americano Theodore Roosevelt. Por esse instrumento, ficou acordado que a Bolívia receberia compensações territoriais em vários pontos da fronteira com o Brasil. O governo brasileiro se comprometeria a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, e preservaria a liberdade de trânsito pela ferrovia e pelos rios até o Oceano Atlântico, facilitando o escoamento das exportações bolivianas. Como não havia equivalência entre as áreas permutadas, estabeleceu-se, ainda, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, a ser paga pelo Brasil em 2 parcelas. A Bolívia cederia a parte meridional do Acre, reconhecidamente boliviana, mas povoada por brasileiros, e desistiria da reclamação da outra parte do território mais ao norte, também ocupada só por brasileiros.
O Bolivian Syndicate aceitou a rescisão contratual mediante uma compensação financeira de 114.000,00 libras esterlinas, em distrato assinado em 26 de fevereiro de 1903. O Brasil cedeu à Bolívia algumas faixas de terras na região da foz do rio Abunã, na fronteira norte entre Brasil e Bolívia, e na região de fronteira no estado do Mato Grosso. O Brasil deveria construir uma ferrovia, para que os bolivianos pudessem fazer o escoamento de sua produção pelo rio Amazonas. Após quase 7 anos de construção, a estrada de ferro Madeira-Mamoré ficou pronta em 1912. O Tratado de Petrópolis praticamente selou o destino do Acre, que até hoje permanece como integrante da Federação Brasileira de modo praticamente incontroverso. O Peru seguiria mais alguns anos manifestando-se diplomaticamente por direitos na região, mas acabaria chegando a um acordo com as autoridades brasileiras. A questão do Acre foi, em diversos aspectos, muito importante para o Brasil no começo do século XX. Além de ampliar o território brasileiro, sua resolução foi capaz de resolver conflitos entre brasileiros e bolivianos na região de fronteira. No aspecto econômico, o Tratado de Petrópolis foi extremamente benéfico ao Brasil, pois a região era uma grande produtora de látex, matéria-prima para a fabricação de borracha. O acordo garantiu também o emprego de milhares de pessoas que atuavam na extração do látex na região do Acre, principalmente de nordestinos que haviam fugido da seca, que assolou o Nordeste na primeira década do século XX. Então, resumidamente, o território do Acre foi objeto de disputa entre países sul-americanos, incluindo o Brasil, Peru e Bolívia. Em 1867, o Brasil e a Bolívia assinaram um tratado para estabelecer uma fronteira na região amazônica, mas a fronteira era vaga e mal definida, o que causou disputas. Enquanto isso, o Peru concedeu uma concessão a um empresário britânico para explorar borracha na região, o que levou a uma disputa entre Brasil e Peru pelo território. Em 1899, o Brasil concordou em pagar à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas em troca do território do Acre, que foi anexado ao Brasil como um território federal. Em 1900, os bolivianos que viviam na região se rebelaram contra o governo brasileiro, tentando estabelecer a República de Acre, mas a revolta foi suprimida em 1903. Em 1909, o governo brasileiro enviou uma expedição militar para expulsar a Companhia Peruana de Borracha da região do Rio Purus, e em 1912, o Brasil e o Peru assinaram o Tratado de Petrópolis, estabelecendo a fronteira definitiva entre os dois países e pondo fim às disputas pelo Acre. Espero que esse vídeo tenha sido útil para sua melhor compreensão sobre como o Acre se tornou território brasileiro. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima!